Fechados os preparativos do Sampaio Corrêa para o confronto diante do Botafogo nesta sexta-feira. O time tricolor deve processar uma alteração em relação ao time que atuou na estreia do Campeonato Brasileiro. Jornada dupla nesta sexta-feira. O Sampaio também, as meninas estarão em quadra e aí é o basquete para o jogo diante do Bax Catanduva. O Eloy fala aqui no canal Laércio Costa Narrador. Vamos também fazer uma projeção daquilo que pode ser o Sampaio Corrêa nesse confronto diante do Botafogo. Pelo lado do time do Botafogo, o time tem ainda uma dúvida, o técnico Adilson Batista, e também tem jogador de saída do clube. Os jogos de hoje pelo Brasil compreende mais uma vez Sul-Americana e Libertadores. O Sport perdeu, ou seja, o Ceará ganhou o primeiro confronto da decisão e teve confusão lá na Arena Castelão. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu like, seu joinha, muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui, porque eles valem a sua participação no Fala Galera. Aliás, hoje tivemos o Fala Galera, eu gostei muito da participação da galera, do torcedor se manifestando em relação ao Estádio Castelão, Nilzinho Santos, falando ainda a respeito da contratação do Marcinho, do esquema de jogo, aquilo que o técnico pode fazer. São muitas as opiniões e a gente agradece a todos vocês. Mande, porque a gente tem sempre esse espaço para comentar juntos aqui, tá bom? É isso, minha galera. O Sampaio Corrêa, o time tricolor, realizou a pronto final na manhã desta quinta-feira, lá no CT do Guarani, em Campinas. O Sampaio valorizou, preferiu ficar em Campinas, em ter que fazer um treinamento lá em Ribeirão Preto. O time tricolor, então, só embarcando nesta tarde, já com destino a Ribeirão, 207 quilômetros de distância lá de Campinas, cerca de 2 horas de viagem para o time tricolor. Então, a Bolívia querida está preparada. Mas, senhor Costa, e aí? Qual é o time que o Sampaio Corrêa vai mandar a campo? Quem sabe? Não sabemos qual time, mas o que a tendência nos leva a crer é o seguinte, que o técnico ele vai fazer uma alteração, pelo menos uma alteração, e pode ser que o sacrificado seja um homem de meio de campo. De acordo com aquele time que começou, pode ser que ele tire o Johnny Douglas, que não teve bem, que não estava bem entrosado, porque no segundo tempo acompanhamos o Luiz Otávio evoluindo muito, jogou bem o Luiz Otávio. Acontece que ele saiu bastante para o jogo, e seria esse o esquema que irá, eu diria, fazer com que o treinador o deixe ou coloque o Johnny Douglas nesse time. Na minha opinião, ficaria o Luiz Otávio pelo rendimento do segundo tempo, mas o jogo foi aqui em São Luís. Para o jogo lá em São Paulo, como o jogador estava atuando aí no Campeonato Paulista e vai pegar o Botafogo jogando por lá, pode ser que ele faça essa alteração, tirando o Luiz Otávio e colocando lá o Johnny Douglas de volta ao time. Em relação ao time, creio que o Gabriel Furtado é a bola da vez para entrar no time. Tem o Gustavo, tem também o Fábio, que ele poderia colocar por ali. Mas se ele for trazer um esquema 3-4-3 para esse confronto, ou pode ser também que ele entre no esquema 3-5-2, né? Então são alternativas e possibilidades que o técnico Evaristo tem para fazer com que o Sampaio Corrêa tenha uma boa atuação. Peças dentro do elenco ele tem, demonstraram a qualidade. Então houve o crescimento e as peças se movimentaram bem no jogo diante do Atlético Goianiense. Mas cada jogo é uma história diferente. E aí você tem que fazer a leitura também de acordo com o seu adversário. Não adianta você querer soltar um time se o adversário também é um time que vai contrapor, é um time que tem suas peças também com qualidade e jogando em casa, diante da sua torcida, vai querer partir para cima. Em querendo partir para cima, a estratégia terá que ser uma estratégia inteligente do técnico Evaristo Pisa. E aí, por isso, ele tem que armar a sua estratégia. Talvez de um time aparentemente mais retraído para se lançar em velocidade. Mas o Botafogo também sabe as peças que o Sampaio Corrêa tem de velocidade. O que faria eu no esquema 3-4-3? Eu
colocaria o quê? Eu tiraria o Bill do time. Na minha concepção, tiraria o Bill nesse momento do time. Porque, galera, Marcinho está chegando agora, Marcinho está apenas com o quê? Um dia, 2 dias de trabalho, ainda terá um tempinho pela frente para estrear no Sampaio, até mesmo aprimorar ali a sua parte física, talvez, não sei, não tenho conhecimento de como ele estaria, mas talvez esteja bem fisicamente, mas o entrosamento com essas peças novas, os seus novos companheiros. Então, aguardar um pouquinho mais e treinar mais o Sampaio Corrêa, que creio que seja agora um tempo maior de treinamento, quando chegar de São Paulo aqui, porque vai pegar o Mirassol só no sábado, só me engano é sábado, dia 29, esse jogo do Sampaio no fim do mês, diante do Mirassol no Castelão. Então, ainda não, eu acho prematuro, porque tem torcedor que já pergunta em relação ao Marcinho. O Marcinho segue, então, trabalhando. Mas como eu armaria esse time? Luiz Daniel no 3-4-3, né? Que ele iria colocar, ou dando a impressão de um falso 4-4-2, mais ou menos isso. Vamos ver como a gente arma nosso time aqui. E aí arme o seu também, para a gente conversar a respeito disso no conteúdo de amanhã. Você comenta nesse conteúdo aqui, tá? E eu vou trazer sua opinião também, qual a formação ideal que você acha para esse jogo do Sampaio diante do Botafogo. Eu colocaria o Sampaio Corrêa com Luiz Daniel, no sistema de 3 zagueiros, né? Luiz Daniel, eu colocaria o nosso glorioso Joécio, Léo, Gabriel e Joécio, né? Ali os 3 zagueiros, se ele for para essa formação. Começaria o jogo também com o Johnny Douglas, não tiraria Luiz Otávio, Vitinho, né? Colocaria o Vitinho e traria também o Neto Paraíba nesse time. Aí você já encontra que tem, né, são 3, 4 no meio de campo, e aí você já tenta colocar o Vitinho, né? Você coloca aqui. E lá na frente, ou seja, você coloca aqui na frente, você tenta colocar na frente, então coloca o Eloy, que tem qualidade aqui nesse time aqui no meio de campo, não é verdade? Então, Johnny Douglas, Luiz Otávio, Eloir e o Neto Paraíba. Aí lá na frente você vai Vitinho, Ítalo e traz o Bill. Aí o Bill entraria nesse esquema se for 3-4-3. Esquema 3-4-3. Sacrificaria o quê? Os 2 laterais, né? Iria sacrificar os 2 laterais. Mas olhando de outro ângulo com o contexto diferente, 3-5-2, aí ele viria com os laterais. Que aí ele iria compor o meio de campo, trazendo os 2 laterais abertos, né? Ou colocaria ali de um lado o Matheus Pivô, de um outro lado o Alisson, fechando ali o meio de campo com o Luiz Otávio. Eu não tiraria o Luiz Otávio do time, mas pode ser que ele dê lugar para o Johnny Douglas. Então, Luiz Otávio eu colocaria, deixaria, ou então manteria essa mesma linha que começou o jogo, né, com o Luiz Otávio, Johnny Douglas e o Neto Paraíba, e lá na frente, Vitinho, Ítalo e Bill. Aí o Bill continuaria nesse time, né, não precisaria nem tirar o Bill. Então ele tem peças para mexer, ele tem como fazer, ele tem que trazer esse 3-5-2 com os alas abertos também, ganha poder de marcação, ganha ofensividade também dos laterais, dos alas, né, 3-5-2. Aí ele colocaria, aí nesse esquema ele sacaria o Bill, né, porque o Vitinho avançaria e aí ele colocaria Ítalo e o Bill ficaria de fora nesse sistema 3-5-2. Mais ou menos por aí, então, o Sampaio Corrêa, o time tricolor, então, tem essas dúvidas, isso é iminente, não podemos dizer que não tem essa dúvida, porque tem dúvida de esquema, o técnico do Sampaio, e aí a gente vai esperar amanhã para ver qual o esquema que ele vai definir e as peças, se ele vai com aquelas que ele já trabalhou no primeiro jogo, e ele vai, claro, a maioria, mas uma ou outra alteração ele deve processar. Há quem aposte que ele coloque o Gustavo, que ele coloque também o Fábio, não sei se já era o momento, se é o momento de colocar essas peças que chegaram por último. Vamos ver aí o que vai. O que eu quero é que ele arme um bom time, o que nós queremos é que ele faça uma estratégia boa de jogo, e parece que ele tem essa capacidade de fazer essa boa estratégia. Ele está começando a trazer o torcedor para si, mostrando a sua competência. E isso aconteceu do momento que ele mexeu no time e o time reagiu. Então, o torcedor gostou da intervenção do técnico Evaristo Pisa no jogo diante do Atlético Goianiense. O Eloy,
Eloy, o que, que ele diz do jogo? O Eloy está bem preparado, o Eloy é um dos jogadores do Sampaio que se cuida bastante. Ele vai para esse confronto na expectativa de fazer um bom jogo. Faz uma avaliação para nós aqui, grande Eloy. Jogo muito importante, essa primeira vitória na competição, recuperar os pontos que perdemos em casa. É um jogo muito difícil, mas nossa equipe aí, nós temos poder de esperação muito grande no primeiro jogo e esperamos nesse jogo agora precisar com uma boa vitória. É isso, se o técnico optar pelo Eloy, o Eloy tem capacidade, tem qualidade, né? Então, acho que é um bom jogador, não resta nenhuma dúvida que a gente já conhece. E existem muitos que não gostam do Eloy, não gostam do futebol do Eloy. Eu já disse que no meu time ele joga Eloy e mais 10. É um ótimo jogador. Então, é o que a gente espera, é uma boa estratégia de jogo. Se ele tiver que começar, que comece. Se ele tiver que entrar no segundo tempo, que entre, mas que entre bem. E olha que nesse esquema que nós estamos falando aqui, nem pontuamos, né? O Vinícius Alves, nem o Matheus Martins, que são peças que estão ali já prontas para entrar já com um certo entrosamento, mais o Patrick. Todos eles entraram muito bem no jogo diante do Atlético Goianiense. Então essa parada do Sampaio não vai ser fácil, mas também não vai ser fácil para o adversário, né? O time do Adilson Batista. Minha galera, então Sampaio Corrêa. Eu vou para o Botafogo, depois eu vou falar um pouquinho também do basquete aqui para você. Por quê? Porque o time do Botafogo ainda tem algumas dúvidas. Tem uma dúvida só, segundo as informações que chegam lá de São Paulo. O Botafogo, ele tem uma dúvida. Vidal é dúvida no Botafogo para pegar o Sampaio Corrêa na Série B. Aí tem uma outra que diz aqui assim: sem oportunidades, Davi Luiz tem contrato rescindido com o Botafogo. O jogador foi contratado no final de 2002 para o Paulistão deste ano, mas se lesionou durante treinos e não está tendo oportunidade, então vai deixar o clube. Agora vamos ver aqui, galera, rapidão, qual é o pensamento do técnico Adilson Batista, de acordo com as informações. O lateral direito Vidal é dúvida no Botafogo para encarar o Sampaio Corrêa pela segunda rodada da Série B do Brasileiro. O jogador sentiu um incômodo muscular na coxa esquerda durante a estreia contra o Juventude e está em tratamento intensivo no departamento médico. O substituto imediato dele é o Tássio. A comissão técnica vai esperar até sexta-feira, dia da partida, para saber se pode ou não contar com o atleta para o jogo. O último treino do Tricolor foi na manhã desta quinta-feira. Hoje de manhã o Sampaio, hoje de manhã também o Botafogo, então ambos estão preparados. Entretanto, tem essa dúvida do Vidal aí, o técnico. O elenco ainda tem 2 jogadores em fase de transição, o atacante recém-contratado João Veras, que deve ser liberado na próxima semana, e o zagueiro Erickson. Por outro lado, o técnico Adilson Batista tem 2 reforços à disposição para encarar o Sampaio. O lateral Patrick Bray, que joga tanto pela esquerda quanto pela direita, e o meia Pedro Rodrigues, que pode estrear com a camisa do Tricolor, lá de Ribeirão Preto. O confronto contra o Sampaio será 19 horas desta sexta-feira, com completa cobertura aqui do canal. Você não vai perder um lance aqui no canal Laércio Costa Narrador. Minha galera, agora vamos falar um pouquinho do basquete. É uma jornada super dupla nesta sexta-feira, começa às 17 horas, hein? Acione o sininho aí na hora da sua inscrição para você ser notificado. Ou então bota na agenda aí, 17 horas. A nossa transmissão começa do ginásio Costa Rodrigues. Eu estarei no comando da grande jornada. Eu vou logo dar a equipe toda aqui que vai trabalhar aqui no canal. Logo cedo estarei às 17 horas ao lado do Marcelo Rodrigues para Sampaio Basquete e o time do Bax Catanduva. Aí na sequência, 19 horas, o Sampaio Corrêa vai jogar diante do Botafogo, com a narração do Gilson Rodrigues, comentários do Thiago Bastos, reportagens do Afonso Diniz, na central Mirante da Bola, Tércio Dominici. Que time é esse, cara? Desde 5 da tarde. Uma super jornada você vai acompanhar aqui no canal Laércio Costa Narrador. E por falar em basquete, porque depois do basquete eu trago as notícias do Maranhão, isso aqui para jogar logo o Sampaio e a nossa jornada. Então, do basquete, a Bolívia querida, quem vai falar do basquete para nós é o nosso Marcelo, que inclusive bateu um papo com a Gabi Guimarães. Gabi Guimarães hoje, né, hoje pela manhã, foi a entrevistada aí do meu parceiro Afonso Diniz, e o Marcelo também já pescou essa entrevista com a Gabi Guimarães, e ele traz as informações do Sampaio Basquete aqui no canal Laércio Costa Narrador. Manda um recado, meu craque Marcelo Rodrigues.
E o Sampaio Basquete finaliza hoje a preparação para esse último jogo do primeiro turno do campeonato da LBF 2023 contra o Bax Catanduva. Jogo marcado para as 5h30 da tarde aqui no ginásio Costa Rodrigues. E quem certamente estará em quadra é ela, Gabi Guimarães, com quem a gente conversa a partir de agora. Gabi, primeiramente, obrigado por nos atender. Como é que está a expectativa para esse jogo? Bom, as expectativas são as melhores, né? A gente vem de um primeiro turno bem positivo, com uma derrota. A gente tem trabalhado bastante durante essa semana para sair amanhã com a vitória e fechar o primeiro turno da melhor forma possível. É uma filosofia nova, vocês vêm de um outro técnico, Rodrigo Galego, e entrou agora o Christian Santander. Como é que tu avalia esse trabalho do treinador nesse primeiro turno do campeonato? São técnicos diferentes, acredito que cada um tem uma filosofia, mas tem sido muito positivo trabalhar com o Christian. Ele é um cara muito inteligente, que tenta explorar o melhor da gente. Acredito que a gente tem feito bons jogos, tem tido bons resultados e pro segundo turno ainda a gente vem bem melhor, né? Pela adaptação mesmo, por estar conhecendo. Agora a gente já tem um tempo trabalhando junto, então está sendo bem positivo, bem bacana e de muito conhecimento assim trabalhar com ele. Nos primeiros jogos a gente ouviu muitas críticas, né? O pessoal falando, tem que melhorar defensivamente, o trabalho ofensivo está muito bom. Tu avalia que melhorou o time nesse aspecto? Acredito que sim, né? O Christian também vem batendo muito nessa tecla defensiva com a gente tem treinado bastante nesse aspecto. Mas acredito que a partir do momento que as meninas chegarem, isso também melhora bastante por conta de rotação. O nosso time ainda está bem limitado em questão à rotação comparado às outras equipes. Mas acho que a gente tem melhorado, né? Tem tido uma crescente durante os jogos. Esses últimos jogos já foram bem melhor defensivamente. E acho que tudo é trabalho, né? A gente começou trabalhando com um técnico novo, uma equipe nova, e conforme a gente vai trabalhando, entendendo o que o técnico quer e como cada menina joga, as coisas vão melhorando. Eu percebi, não sei se realmente isso aconteceu, mas teve uma mudança no seu estilo de jogo, né? Porque o ano passado era um trabalho muito mais ali dentro do garrafão, buscar o rebote, aquele jogo mais próximo da cesta. E é um dedo do Christian Santander fazer você arremessar um pouco mais distante ali, de meia distância também, quando tiver livre, porque eu acho que é uma dinâmica do basquete, né? Uma filosofia que muitos têm adotado agora, se você está livre, você arremessa. É parte disso esse teu jogo agora? O Rodrigo também tinha implementado essa forma de jogar, porque, como você disse, as coisas mudam, né? O basquete evolui, mas o sistema do Christian também permite que tanto eu quanto a Mari Dias, que é a outra pivô, fique um pouco mais perto do garrafão e uma um pouco mais longe. Tem mudado um pouco, né, a forma como joga, ele gosta muito de um jogo de costas também, mas acredito que tudo é adaptação. A gente está se esforçando bastante para conseguir entrar no sistema dele, para fazer as jogadas e os movimentos da forma como ele quer. E como eu te falei, tem sido bem positivo, assim, tem sido bem interessante. E eu queria saber de você, dessa chegada das novas jogadoras, né? Como é que está ali a recepção das atletas, como é que vocês estão analisando a chegada desses reforços? Todo ano, né, o Sampaio tem alguns reforços que chegam aí a partir do segundo turno. A gente sabe que são reforços que vêm para ajudar muito, principalmente em termos de qualidade. Sobe qualidade de jogo, sobe qualidade de treino, então acaba melhorando a gente, favorecendo muito em termos de jogada, de movimentação, até mesmo de rotação. Então a gente espera elas da melhor forma possível, a gente sabe que são 5 ótimas jogadoras que vão ajudar a gente de uma forma assim absurda. Para finalizar, Gabi, chamar a torcida, né, para comparecer no ginásio Costa Rodrigues nesse jogo aí que o Sampaio não consegue mais chegar na liderança, né, mas dá para consolidar uma segunda colocação. Com certeza, nesse primeiro turno a gente não consegue mais, mas ainda tem o segundo turno inteiro pela frente, a gente tem um jogo de volta lá no SESI e a torcida do pessoal do Sampaio é fundamental, então a gente espera vocês, sexta-feira, 5h30 no Costa Rodrigues, faz toda a diferença pra gente. Conversamos com a Gabi Guimarães, então reforçando para você, amanhã 5h30 contra o Bax Catanduva no ginásio Costa Rodrigues, a entrada 1 quilo de alimento não perecível, você leva e troca pelo acesso às arquibancadas do ginásio. Com informações do Sampaio Basquete, Marcelo Rodrigues. E aí, você vai deixar de ir lá no ginásio? Você está aqui, o Sampaio está jogando fora, leva o seu radinho para acompanhar a gente. No seu celular você acompanha também pelo YouTube. Vai ser show de bola, é o convite da Gabi Guimarães, ala pivô do Sampaio Corrêa, jogadora muito importante. Desde o ano passado fez uma liga sensacional na conquista do Sampaio do Tri, e agora atrás do Tetra, no ano do centenário do Sampaio Corrêa. Aí a Gabi Guimarães batendo esse papo também com o Marcelo, e a gente trouxe aqui no canal Laércio Costa, narrador.
Torcedor, e o Maranhão Atlético Clube, o Macão Machão da Ilha? O torcedor está perguntando. Rapaz, José Augusto está trabalhando o time e trabalhando forte, colocando a moçada, agora está aprimorando mais a parte tática e técnica da equipe. O zagueiro Leone saiu inclusive do treinamento, porque levou uma entrada lá no tornozelo, disse que não é muito grave não, começou a inchar, então ele foi retirado do treinamento para já fazer o tratamento, para estar pronto. Muita gente que está chegando também vai brigar lá por posição, não tem ninguém com posição garantida no time atleticano. E vamos saber do professor José Augusto. Professor, nos conte aí como é que estão os preparativos do Maranhão Atlético Clube. Está sendo 2 semanas, né? Fechando 2 semanas de preparação. Acho que a preparação está sendo ótima. Acho que o grupo manteve o mesmo foco, está mantendo o mesmo foco que tinha no estadual. Eu acho que com a chegada também dos reforços estão se enquadrando bem dentro do elenco, né? Dentro do grupo. O grupo recebeu eles muito bem. O Camarão, o Felipe, Ramon que já chegou, o Passira que ainda com alguns problemas ainda não teve chance de chegar a São Luís, né? Mas acho que está sendo uma preparação ideal daquilo que a gente imaginava, daquilo que a gente pensava, né? Então agora é continuar o trabalho com o pensamento positivo que a gente possa fazer uma grande Série D e a gente vamos continuar trabalhando para que a gente possa manter esse foco nessa pré-temporada para começar bem a competição. Agora, professor, quando gravou esse conteúdo, ele ainda não tinha notícia de que Daniel Passira desembarcou ao meio-dia de hoje no Aeroporto Internacional do Tirirical. Fez o almoço, já se apresentou à tarde no Maranhão Atlético Clube, então o Maranhão está fechando aí essa primeira parte, pelo menos até o momento que o Daniel Passira estava já virando uma novela, chega hoje, chega amanhã, está fazendo a mudança da família, mas finalmente chegou hoje ao meio-dia o Daniel Passira, foi uma contratação pedida aí pelo professor José Augusto, que seja muito feliz, que faça mesmo as exibições que o torcedor atleticano, o torcedor maranhense esteja esperando. Professor, sucesso aí, a gente está de olho também no Maranhão Atlético Clube. E uma notícia aqui ainda, galera, de jogador Nadson, que pertence ao Sampaio, está emprestado ao Santa Cruz de Recife. O Nadson foi apresentado, já carimbado, divulgado já no site da Cobra Coral Pernambucana. E já chegou, né, Cássio Costa, mostrando aí o escudo, né? O escudo do Santa Cruz de Recife. Meia Nadson, 23 anos, destro, 1,74 m, passou Sampaio Correto, Sampaio, hein? Cordino, aí tem as outras equipes aqui do Nadson. Garotão, que você brilhe muito aí no Santa Cruz, um grande time do Nordeste brasileiro, grande torcida fantástica, o tricolor pernambucano. Sorte aí para o grande Nadson. Moçada, e hoje nós teremos uma data, mais uma vez, quinta-feira, de Libertadores e também de Sul-Americana com representantes brasileiros, então a agendinha de hoje. Olha, nós teremos Palmeiras e Cerro Porteño, né? A bola rolando, o time do Palmeiras em campo, é a segunda rodada, 21 horas esse jogo hoje. Teremos pela Sul-Americana, outro brasileiro em campo, aliás, são 2 brasileiros hoje pela Sul-Americana. O Santos pega o Audax, qual é a hora desse jogo? É 19 horas. E São Lourenço contra o Fortaleza, também às 19 horas. É a Sul-Americana com representantes brasileiros. Por enquanto é só, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu like é importante, compartilhe e deixe os seus comentários. Grande abraço, fique com Deus e até mais.